Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 21. Assim nos diz o texto sagrado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Meus irmãos, vamos reler agora o versículo 19, todos juntos, versículo de número 19. Leiamos. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Como nós temos dito, irmãos, agora até o final do ano, até o mês de dezembro, o nosso tema será a conversão. O propósito pelo qual nós exploramos e temos explorado esse tema é justamente para que você possa aproveitar essas ocasiões para fazer uma autoanálise, norteado, obviamente, pela palavra de Deus e não pelos seus próprios pressupostos a respeito desse tema, a respeito da sua conversão. Quem determina isso, meus irmãos, é justamente aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito do tema. O motivo pelo qual nós estamos falando desse texto é justamente porque Jesus, nos seus vários encontros ao longo do Novo Testamento e também nas histórias que nós encontramos do povo de Deus no Antigo Testamento, fala muito a esse respeito. Deus suscitou convertidos de áreas que nós nem sequer imaginaríamos que precisam de conversão. E o primeiro encontro evangelístico de Jesus, por assim dizer, conforme o Evangelho de João, é com este religioso mestre chamado Nicodemos. O nosso tema, meus irmãos, como nós já iniciamos a exposição desse texto na última semana, é a conversão do descrente que é religioso. Daquele que, muito embora professe uma fé e adentre lugares nos quais se prega a respeito da salvação, essa própria pessoa não se encontra ainda convertida. E nós vamos ver alguns passos que Jesus utilizou para poder falar sobre esse tema
com Nicodemos. O primeiro desses passos, irmãos, está contido nos versículos de 1 a 8, que foi exatamente o alvo da nossa meditação na semana passada, é de jamais pressupor a conversão dos ouvintes. Jesus não tratou com Nicodemos como se ele fosse convertido, embora o texto apresente todas as credenciais possíveis para que você pudesse imaginar que Nicodemos era convertido. Como nós já falamos isso, irmãos, e hoje nós temos essa bênção que é a internet, nós temos ali o nosso canal do YouTube, onde você vai poder sempre reler e revisar os sermões, tão logo você queira fazer isso, mas para o bem daqueles que não puderam estar ou que não acompanharam, vejamos algumas das credenciais que o texto apresenta para Nicodemos. O versículo 1 diz que Nicodemos era um fariseu, mas dentre os fariseus ele era um dos principais dos judeus. Quer dizer, os fariseus eram aquela seita dentro do judaísmo que tinha algumas interpretações particulares a respeito da lei de Deus, e Nicodemos era parte desse pessoal, mas ele era proeminente. Por que ele era proeminente? O texto diz ainda no versículo 10 que ele é mestre em Israel. A construção, conforme está escrito no versículo 10, parece não sugerir muita coisa. Mas se você observar o texto grego correspondente a esse versículo, você vai ver que Jesus usa o artigo definido. Ou seja, tu és o mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Quer dizer, Nicodemos estava, se nós fôssemos observar isso em termos assim mais contemporâneos e mais adaptados à nossa realidade, é como se Nicodemos fosse um chefe regional. É como se todas as igrejas e sinagogas daquela região estivessem e tivessem em Nicodemos o seu principal líder, o seu principal expoente. Este homem estava aprendendo com Jesus a respeito da conversão. E como nós sabemos que Nicodemos não era convertido, o texto também nos dá alguns itens que nós também já falamos na semana passada. O versículo 2 nos diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E obviamente essa não é apenas uma referência temporal, mas nós entendemos que essa também era a situação na qual Nicodemos se encontrava, escuridão. Nicodemos estava vivendo nas trevas que nós chamamos de trevas espirituais, estava morto nos seus delitos e pecados. E para que você não pense que essa interpretação é muito fantasiosa, ou ela é talvez uma releitura mais mística do texto, é só você perceber que João é muito frequente na utilização das metáforas de luz e trevas. É só você ver, por exemplo, que o versículo 19, que é o versículo que nós lemos, diz o seguinte: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Diz o texto, as suas obras eram más. Então João associa a ideia de trevas com a maldade, com o pecado, e a luz com Deus e com o ministério de Cristo. Então é por isso que nós podemos crer que Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, estava, obviamente, num estado ainda anterior à sua conversão. Outro item, irmãos, que foi o item que nós tentamos expor de maneira mais completa, é que Nicodemos não entendia o que era nascer de novo. E o que é absurdo é que uma pessoa que tem total conhecimento e domínio das situações do Antigo Testamento não sabe o que é isso. Veja, por exemplo, que Jesus diz no versículo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta no versículo 4, como é que um homem nasce sendo velho? Como eu disse, essa não é uma pergunta que pessoas inteligentes fazem. Isso só mostra a gravidade da situação de Nicodemos. Ele chegou a supor, por exemplo, que Jesus estava falando de um homem velho voltar ao ventre materno e nascer de novo. Como eu disse, esse tipo de coisa inteligentes não fazem. Mas é isso que o pecado faz com você. Em nome de uma vida tida como mais racional, as pessoas começam a fazer coisas absurdas. E elas tentam achar argumentos que justifiquem esse tipo de conduta. O homem que está vivendo na noite é assim. Tudo ele justifica com base em alguma coisa. Absurdamente. Outra coisa que nós podemos perceber, irmãos, é que quando Jesus começa a falar sobre esse novo nascimento, usando ali as figuras de Ezequiel 36, água, espírito e carne, você vai ver no versículo 8 que Jesus dá ali uma explicação final a respeito do vento, e no versículo 9 Nicodemos fala, como pode suceder isso?
Quer dizer, Nicodemos não tinha a menor ideia daquilo que Jesus estava falando no que diz respeito a nascer de novo. E aqui, irmãos, nós percebemos, não se trata apenas de uma questão teológica, não se trata apenas de uma questão hermenêutica, mas quando você lê a palavra de Deus e não consegue achar nenhuma referência possível à questão da conversão, isso não é porque o texto não fala, mas é porque nós nos recusamos a ver. Não é porque nós não encontramos nenhum aspecto textual que nos aponte a necessidade da conversão, mas porque nós pensamos que esse não é o assunto mais importante para nós. Toda a Escritura é abundante a respeito do tema. Pois bem, por causa disso, irmãos, mesmo Nicodemos sendo alguém que tinha contato, que conhecia, que ensinava, Jesus não olhou para Nicodemos como um potencial convertido. E esse é o primeiro ponto. Nós jamais podemos falar sobre conversão pressupondo que as pessoas que nos ouvem são convertidas. E na semana passada eu usei não uma ilustração, mas uma constatação que é muito comum. Ninguém aqui discorda que estar na igreja não quer dizer nada em termos de salvação. Ninguém aqui discorda que se eu dissesse que não é a igreja que te salva, você não teria grandes problemas com essa afirmação, eu tenho certeza. Mas se eu dissesse, há pessoas não convertidas aqui, agora, nos escutando, talvez você pensasse, o quê? Como assim? Como assim? Então, veja, esse assunto de conversão é algo tão interessante, porque quando nós usamos as questões mais gerais de raciocínio, a gente fala assim, por exemplo, existem pessoas más no mundo, você vai dizer, claro que existem. Existem pessoas que não conhecem a Cristo e que vivem de forma totalmente antagônica àquela ordenada nas Escrituras. Você vai dizer, claro, mas se eu disser que existe alguma dessas pessoas aqui, muito provavelmente, acusado pela sua própria consciência, você vai dizer, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, isso não é verdade. A palavra de Deus tem uma maneira especial de falar conosco, e é justamente nesse tema que todo tipo de hermenêutica cai. Todo tipo de ideologia se quebra. Jesus usou esse critério para quebrar Nicodemos. Nós também percebemos, meus irmãos, que os versículos de 1 a 21, muito embora eles estejam separados da nossa Bíblia, se a sua Bíblia for como a minha, do capítulo 3, versículo 1 ao 15, nós temos um bloquinho de texto, daí do 16 ao 21 nós temos outro bloquinho, e do 22 em diante, o final do capítulo, nós temos outras divisões textuais. Nós argumentamos na semana passada que o 16 em diante, até o 21, fazem parte ainda da conversa de Jesus com Nicodemos. Esses acréscimos aqui não são algo que surgiu de um comentário do evangelista João a partir da história, mas fazem parte da própria história. Nós vamos tentar provar isso mais intensamente hoje, mas um dos argumentos que eu usei na semana passada é o 22. O 22 marca uma transição na história, porque diz assim, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Quer dizer, a partir do 22, uma outra parte da vida de Jesus começa a ser contada. Então, qual é a pressuposição? Que até o versículo 21, o assunto de João é a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, a quem Jesus disse? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Nicodemos. O que é mais interessante, irmãos, é que Nicodemos faz duas perguntas para Jesus. No versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? E no versículo 10, como pode suceder isso? A partir daquele instante, só Jesus fala. O que quer dizer, meus irmãos? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando você está conversando com alguém que não concorda com o que você diz, essa pessoa tenta contradizer você por meio de perguntas. Ela tenta fazer com que você se confunda na sua própria argumentação, e o instrumento dela é perguntas. O fato de Nicodemos não ter falado mais nada depois disso, implica em que os seus argumentos foram totalmente refutados. Então, a partir de agora, Nicodemos só ouviu. E vejam, irmãos, tudo porque Jesus estava falando sobre nascer de novo. Tudo porque Jesus estava partindo do pressuposto que não só pelo fato de Nicodemos ser quem ele era, ele necessariamente era um convertido. Pode soar altamente ofensivo, mas saiba, é isso que vai salvar a sua vida. É isso
que vai mudar a sua história. A partir de agora, então, meus irmãos, eu quero dar continuidade à exposição do texto, apontando mais alguns elementos da conversa de Jesus com Nicodemos, de forma a entender como Jesus falou de conversão com um descrente, mas que estava dentro do ambiente religioso. A minha intenção com essa série de sermões, irmãos, é mostrar para você como que a Escritura fala sobre conversão em diferentes aspectos. Começamos por este porque eu acho esse é mais, vamos dizer assim, mais útil para nós, porque todos nós estamos dentro de um contexto religioso. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, talvez esse seja um costume seu já há muito tempo. Estar numa igreja, ouvir a palavra, ouvir uma pregação, mas isso quer dizer necessariamente que você é convertido? Nós vamos começar a explorar isso a partir de já. Pois bem, minha segunda divisão, irmãos, está dos versículos 9 a 15. Se o primeiro passo de Jesus foi não pressupor a conversão de Nicodemos, não partir do pressuposto que Nicodemos era um convertido, a segunda coisa que Jesus faz, nos versículos de 9 a 15, foi dizer o seguinte: onde está a força propulsora da conversão? O que é que faz uma pessoa querer se converter? O que é que move alguém em direção à conversão? É isso agora que Jesus começa a conversar com Nicodemos. Por quê? Porque, como vocês já puderam perceber, Nicodemos fez duas perguntas para Jesus e Jesus começou a responder a segunda pergunta a partir do versículo de número 10. E Jesus começou a responder essa pergunta: como pode suceder isto que estava aí no versículo 9? Primeiro, manifestando um comentário bastante interessante no versículo 10, que é o que nós já falamos aqui. Como é que você pode ser o mestre em Israel e não compreender essas coisas? Em outras palavras, o que Jesus fez foi fazer com que Nicodemos pensasse a respeito do seguinte: escuta uma coisa aqui, você não tem ideia do que é conversão, você não nasceu de novo, e você não pode nem ver, versículo 2, e nem entrar, versículo 5, no reino dos céus. O que é que você está ensinando às pessoas que vão frequentar os trabalhos que você dirige? E essa é, meus irmãos, a grande pergunta. Para que você comece a notar o que é que move você em direção à casa de Deus. Se Nicodemos era alguém que estava lá, adentrando dia após dia no templo, sem ter a menor ideia e sem nem mesmo ensinar a respeito da conversão, o que fazia com que ele fosse lá? Jesus, com essa pergunta, começa a levar a conversa, não agora para um nível teológico, lógico, argumentativo, mas pessoal. E as conversas sobre conversão sempre são pessoais. Nós não falamos de conversão como se fosse simplesmente um conceito que nós temos que ter uma ideia a respeito disso e temos que saber o que é. Conversão é sempre algo que atinge a mim e a você, porque não basta apenas uma compreensão intelectual do que seja isso. Não é, por exemplo, como nós discutirmos teorias econômicas, políticas e sociológicas. Porque nenhuma dessas teorias, irmãos, é suficiente para definir qual é o posicionamento que um cristão, por exemplo, deve adotar. Não se pode simplesmente dividir o pensamento cristão a algo de direita ou algo de esquerda. Mas a conversão é diferente. Porque a conversão aborda elementos que estão contidos em qualquer coração. E foi isso que, num primeiro momento, Jesus faz com Nicodemos. Se você é o mestre em Israel, mas você não sabe o que é conversão, quais são os temas dos seus ensinos? E é exatamente isso que eu quero que você pense nesse primeiro momento. Se você não está num ambiente religioso em busca da conversão, seja você já um convertido ou alguém que está buscando isso para a sua vida, o que leva você a frequentar uma igreja? Quais são os ensinos que você espera receber numa igreja? Que tipo de coisas você acha que você precisa aprender, se não aquelas relacionadas à conversão? E aí você começa a abrir o leque e perceber o que as igrejas estão oferecendo, não? E aí você começa a perceber que as ofertas dos ambientes religiosos do nosso país e do mundo que nós vivemos são muito diversas. Há igrejas que oferecem prosperidade. Há igrejas que oferecem, vamos lá, uma melhor condição para que você possa aprender a criar os seus filhos.
Os pastores escrevem livros intitulados 30 passos para o sucesso profissional. Ou então, 10 passos para a boa criação dos filhos. Ou ainda, 20 passos para a felicidade no casamento. E a minha pergunta é, uma pessoa que busca felicidade no seu casamento, uma pessoa que busca prosperidade financeira, uma pessoa que busca tempos melhores no seu casamento, está necessariamente buscando conversão? Uma pessoa que está buscando uma resposta específica de oração do tipo assim, Senhor, quando que eu vou passar no vestibular? Quando que eu vou arranjar um emprego? Quando que eu vou casar? Quando que eu vou constituir família? Quando que eu vou prosperar? Essa pessoa está atrás de conversão. Com certeza ela vai achar um lugar onde essas coisas vão ser abordadas. Porque existem os borbotões. Mas essas pessoas estão atrás de conversão. A tese principal de Jesus, meus irmãos, é que não. E ele começa a mostrar que não para Nicodemos assim, versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Quer dizer, Jesus está advogando para si uma autoridade diferente da de Nicodemos. Por quê? Jesus sabia e vivia o que ele falava. Contudo, versículo 11, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo que a maneira dele de se comunicar a respeito das coisas de Deus não era aceita pelas pessoas que estavam dentro dos ambientes religiosos. Por quê? Porque Jesus mantinha a conversa sobre conversão num aspecto interno. A gente vai ver isso mais para frente, irmãos. Eu sei que eu tenho bastante coisa, muito provavelmente eu não vou conseguir falar sobre tudo isso hoje, mas é porque pela primeira vez eu vou pregar um sermão não tão presbiteriano, né? Não são 3 divisões, são bem mais que isso. Não a ponto de ser 10 ou 5, mas é mais do que 3. O que você pode entender com isso é que Jesus estava colocando a conversa sobre conversão num aspecto muito mais íntimo. Então, só para que os irmãos tenham uma ideia, Jesus não estava ensinando, por exemplo, que a conversão é algo que se prova através de atos exteriores do tipo, faça tal coisa, viva tal coisa, doe tal coisa, fique de tal jeito. Porque essas coisas não podem e não são elemento que prova conversão. Você pode ser alguém que faz, que é, que vai ou que não vai. Mas isso não quer dizer que você faz isso pelas motivações corretas. Veja, por exemplo, no versículo 12, Jesus dizendo assim, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Do que Jesus estava dizendo? Bom, para isso nós precisamos de um pouquinho de contexto, irmãos. O assunto de Jesus, quando ele fala sobre essa divisão de coisas terrenas e coisas celestiais, muito provavelmente, com coisas terrenas, Jesus estava se referindo aos seus atos anteriores, antes da visita de Nicodemos. Se você voltar aí para o capítulo 2, você vai ver que Jesus fez 2 coisas. Transformou água em vinho, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, e depois ele purificou o templo, usando o linguajar aqui da nossa tradução, dos versículos de 13 a 22. Jesus fez 2 atos que provavam a sua messianidade e a sua singularidade dentro dos seres humanos. Porém, esses 2 sinais de Jesus, meus irmãos, apontavam para algo muito, mas muito superior à sua própria autoridade. Veja a conclusão do evangelista nos versículos 23 a 25. O texto diz que Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, mas muitos, vendo os sinais que ele fazia, diz o texto, creram no seu nome. Mas, versículo 24, o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque os conhecia a todos. Versículo 25 ainda. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus estava dizendo para Nicodemos o seguinte: você não trata o ser humano, você não vê o ser humano da mesma maneira que eu vejo. Você não vê o ser humano da mesma maneira que eu
enxergo. Nicodemos tentou ludibriar Jesus com a sua conversa nos primeiros versículos. Você é mestre da parte de Deus, e o Senhor de fato é uma pessoa especial, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus não aceitou esse elogio, a gente viu isso na semana passada. Isso quer dizer, meus irmãos, que a abordagem de Nicodemos era muito diferente da de Jesus. Para Jesus, eu vou tentar sintetizar isso para nós andarmos mais rápido. O homem tem um problema insolúvel. Mas para Nicodemos, o homem até pode cometer alguns errinhos alguma vez ou outra, mas uma mudança no comportamento já resolve o problema. E é exatamente esse o grande ponto. Existem muitas teorias a respeito do homem por aí. Uma delas é que o homem adquire comportamento a partir do meio onde ele está. E eu adoro falar sobre isso, vocês imaginam que já sabem onde eu vou querer chegar com isso. Mas é só para você ter a seguinte ideia. Tem muita gente que diz, por exemplo, os grandes estudiosos, né, que falam o seguinte: uma pessoa aprende a roubar porque ela mora na favela. Porque quando ela olha em volta, tudo que ela enxerga é tráfico de droga, é criminalidade, então ela vai crescer sendo um marginal. O ambiente é que fez isso com ela, não foi ela que se tornou isso sozinha. É o que se diz por aí. Dentro do ambiente sociológico, isso é conhecido como behaviorismo, que vem da palavra da língua inglesa behavior, comportamento, né? Agora, se nós usarmos o exemplo contrário, a gente vai destruir esse argumento, sem muita dificuldade. De que forma? Se uma pessoa nasce num ambiente legal, estruturado, com pais presentes, sem qualquer acesso à criminalidade e à promiscuidade, a não ser por meio da televisão, se uma pessoa cresce num bairro bom da cidade, isso quer dizer que ela vai se tornar necessariamente uma pessoa boa? Ora, claro que não. O filho do crente é crentinho? Alguns aqui sabem bem disso, né? Quem sabe você tenha conhecido a Jesus muito depois do seu tempo de criação na igreja. Pode ser que você seja filho, neto de gente crente, de gente salva, mas o seu conhecimento salvador do evangelho é recente, é coisa nova, não é uma coisa que nasceu com você. Ou pode ser que você não tenha nenhum tipo de ascendência religiosa, mas você conhece a Cristo. Mas Cristo salvou você. Então essas coisas não querem dizer nada. E Nicodemos ouviu isso de Jesus no primeiro momento. Nicodemos começou a falar a respeito da força que leva alguém à conversão, argumentando primeiro: Nicodemos, as suas opiniões sobre o homem são diferentes da minha. As suas opiniões sobre as coisas terrenas são diferentes das minhas. Aí diz o versículo 13 assim, ó: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então o que Jesus tentou dizer para Nicodemos é assim: se você discorda de mim no que diz respeito à opinião quanto ao próprio ser humano, a opinião que você tem com relação às coisas celestiais com certeza também vai ser diferente da minha. E aí Jesus, como ele era muito sábio, inteligente, conhecedor da Escritura, prova esse ponto com uma história. Qual história? A história, meus irmãos, que está citada aí nos versículos 14 e 15, que se você for procurar lá no Antigo Testamento, está em Números 21, que é aquele momento em que Deus manda serpentes abrasadoras para cima do povo de Israel, e as mordeduras dessas serpentes mataram muita gente. Qual foi o método usado por Deus para curar as pessoas dessas mordeduras? A serpente de bronze, cujo nome, segundo Números 21, era Neustã. Por que ela ganhou esse nome? Porque a palavra Neustã em hebraico significa feita de bronze. Tá? É isso. Agora, qual era o ponto daquela serpente de bronze? Jesus diz assim, versículo 14: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo é que ele veio ao mundo com o mesmo propósito pelo qual Deus instituiu a serpente de bronze. Não era para que as pessoas adorassem aquela serpente, mas porque a consciência da morte iminente por causa do veneno da serpente pudesse ser projetada para aquela serpente, a fim de que as pessoas se curassem. O ponto de Jesus com essa história é dizer o seguinte: todos os israelitas foram curados? Não! Só os que olharam.
O que é que fazia com que as pessoas olhassem para a serpente? A vontade de serem curados. Mas o que fazia as pessoas não olharem para a serpente? É que o ser humano tem um problema muito grave. Ele não quer ser curado. E você pode perceber isso em todos os aspectos da vida. Por exemplo, adianta o seu médico, depois de um exame de todas as partes do seu corpo, dizer, pelo amor de Deus, você precisa comer melhor e fazer exercício, porque senão você vai morrer. Adianta o seu médico falar isso? Eu tenho certeza que muitos aqui, quando receberam essa notícia do médico, e eu digo isso porque eu tenho médico também, eu tenho a graça, a desgraça de ter um irmão mais novo que é médico. Toda vez que ele vem para Itapeva, o que ele diz? Já começou a dieta? Já começou a fazer exercício? E eu digo, não tenho tempo. E os médicos adoram quando a gente diz isso, não é? Não tenho tempo. Que história é essa de não ter tempo? É que você não quer. Quando o médico fala isso pra gente, a gente fala, é verdade, é isso mesmo. Mas quantas vezes o médico não chega pra gente dizendo uma coisa dessa e a gente reage? Não, mas eu conheço tanta gente que tem o mesmo problema e não morreu por causa disso. Não, mas por que eu tenho que parar com essas coisas se até agora eu estou bem aqui, não caí duro no chão, não tenho problema no coração, não tenho problema nada? Irmãos, é assim. Então veja, o que Moisés fez lá em Números 21 foi exatamente isso. Quem quer ser curado, olha para a serpente. Alguns israelitas morreram, essa é a história. Então, o que leva o homem a se converter? É essa consciência de que ele está perdido. Uma pessoa só procura ao Senhor Jesus quando ele descobre que está perdido. Quando ele descobre que não tem jeito. Quando ele percebe que a sua condição natural vai levá-lo à morte. É isso que leva alguém à conversão. Não é simplesmente uma proposta do tipo assim, viu? Você quer uma vida melhor? Você quer melhorar? Você quer algo diferente para a sua vida? Então venha para Cristo. Irmãos, o que está em jogo aqui é a própria situação do ser humano. Se você não entender o ser humano do mesmo jeito que Cristo entende, você não vai correr para Cristo do mesmo jeito que Moisés colocou a serpente no deserto. Porque parece fácil, né, gente? Imagina lá as serpentes e mordendo todo mundo, serpentes peçonhentas com veneno mortal, e aí Moisés fala assim, gente, é só olhar lá. Olhando lá, você vai ser curado. E alguns morrem. Parece uma coisa fácil demais, não? Olha lá, é só olhar lá, e você vai ser salvo. E alguns morrem. A grande causa dessa morte, irmãos, é justamente a causa da serpente. O ponto não é a gente pensar na situação específica da cura da serpente, mas se você fizer uma pergunta assim, por que Deus enviou essas serpentes para o meio do povo? Olha a resposta de Números 21, vamos lá? Números 21, versículos 4 a 9. Eu vou ler toda a história para você perceber a maneira pela qual ela foi construída. Olha aqui. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou o quê? Impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Vou fazer uma pausa aqui. Qual que era esse pão que eles chamaram de pão vil? Irmãos, eles estavam no meio do deserto, tá? Não tinha padaria, não tinha forno, não tinha nada. Que tipo de pão era esse? Era o pão que Deus fez chover do céu. Em outras palavras, olha a conversa do pessoal de Israel. Senhor, é o seguinte, nós estamos com fome, nós estamos com sede, e as coisas que o Senhor dá, nós já enjoamos. E se você observar bem a ideia de que o pão que veio do céu
é justamente algo que aponta para quem exatamente? Para quem? Para quem? Para quem? Para Cristo. Em outras palavras, você vai ver o povo de Israel dizendo assim: Senhor, as coisas que o Senhor nos dá não são suficientes. A gente quer mais. E aí eles chamam o pão que Deus fez chover sobre eles de pão vil. Vocês têm noção do que o povo de Israel estava fazendo? Mas olha a história, continua. Olha aí. Então, diz o texto, quer dizer, por causa do que o povo falou, Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Aí veio o povo a Moisés e disse: o quê? Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, veja a condicional: se olhava para a de bronze, sarava. Isso aqui, irmãos, pela própria construção do texto, nos sugere pelo menos duas coisas. Primeiro, todos olharam para a serpente? É claro que não. O texto diz assim: se alguém olhava para a serpente, sarava. Quer dizer, olhou, foi curado. Todo mundo olhou? O texto não me permite chegar a essa conclusão. Agora, por que você acha? Veja a mente de Deus, como ela é interessante. O povo estava lá reclamando das coisas que Deus mandava. Aí Deus vai lá e manda uma serpente abrasadora, que é uma serpente peçonhenta, tá? Serpente venenosa. Aí quando Deus recebe a oração de Moisés por misericórdia, o que Deus diz no versículo 8? Faze uma serpente abrasadora. Por que você acha que Deus usou essa dinâmica? Porque o povo precisava olhar para aquela serpente e chegar a qual conclusão? Quem foi que causou isso aqui? É lógico, não é? Jesus está usando essa história, e ele usou histórias do Antigo Testamento, porque como ele estava diante de um mestre, provavelmente esse mestre conhecia essa história, ele diz: então, lembra o negócio da serpente de bronze lá? É só você pensar o seguinte: eu, Jesus, filho do homem, fui levantado da mesma forma que a serpente foi levantado, porque quem olha para mim percebeu o quê? Que as mordeduras das serpentes, que os erros, que o veneno que destila por entre a minha pele, por entre as minhas veias, por entre o meu sangue, que é o pecado, surgiu por nossa culpa. Então, se eu estou olhando para o Filho de Deus, é porque eu entendi isso. E se você frequenta um ambiente religioso e jamais fez essa relação entre a sua vida e a obra de Cristo, então você não está na igreja por causa da sua conversão, porque lhe falta o mesmo olhar de fé. E é só você perceber, irmãos, que a fé que Deus queria do povo não era simplesmente uma fé no sentido da esperança da cura, mas era uma fé no sentido de: por que que isso aconteceu? Eu olhei para aquela serpente, e provavelmente, irmãos, esse também é um detalhe que o texto não nos diz como que é, porque o texto simplesmente diz que Moisés construiu e ele construiu. Moisés provavelmente era um grande artesão, porque ele deve ter feito, pela descrição do texto, o mesmo tipo de serpente que Deus enviou, com os mesmos detalhes de escama e assim por diante. O que o povo devia fazer ao olhar para aquela serpente? Tudo isso aqui, aquilo ali, aquela serpente que me mordeu e que está fazendo com que eu agonize de dor, esteja às beiras da morte, foi causada pela minha reclamação contra o pão do céu. É isso, irmãos, que Deus espera ver de cada um de nós. É isso que Deus espera ver de todas as pessoas a quem Ele converte. É esse mesmo desespero: Senhor, eu me meti nesse negócio. Não foi culpa da minha igreja. Não foi culpa da estrutura onde eu estava. Não foi culpa da minha família. Eu entrei nisso aqui. Eu causei isso aqui. E agora eu quero consertar. Se você continuar enxergando a vida religiosa como Nicodemos estava, você está de noite. Você está vivendo em trevas, você está vivendo em escuridão.
Irmãos, quando a gente fala que a justificação é pela fé somente em Cristo Jesus, é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que essa justificação implica na consciência do que foi que eu fiz. E de manhã a gente falou sobre isso. Não basta simplesmente você crer que a causa pela qual Jesus morreu foram os pecados. Mas é preciso você usar o mesmo linguajar de Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, quem matou Cristo? É esse olhar, meus irmãos, que salvou o povo, alguns dentre o povo, das mordeduras da serpente. Eu fiz isso. Para mim, a grande causa pela qual a igreja está cheia de pessoas que não se converteram, irmãos, tem a ver com essa resistência. Então, qual é o nosso papel? É poder apontar a Cristo da mesma forma que Moisés apontou a serpente de bronze e dizer: olhe para ela com fé e seja curado. Então você precisa ter duas coisas. Primeiro, a consciência correta do verdadeiro problema e a vontade de resolver. O que leva uma pessoa, então, o que deve levar uma pessoa à conversão? Veja, o que leva alguém à igreja não é necessariamente a mesma coisa que leva à conversão. Você pode ter várias expectativas. Você pode ser alguém que está em busca, vamos lá, da igreja perfeita. Eu estou aqui para ver se essa igreja é a igreja que eu quero. Mas o ponto aqui é que o Senhor não está interessado nisso. O Senhor está interessado em saber o seguinte: se Ele botar a serpente de bronze na sua frente, você olha para ela com fé e é curado ou não? Aí você diz assim: mas é que hoje não tem serpente de bronze. Verdade. Sabe o que é que tem hoje? A cruz. Veja como Jesus faz esse estabelecimento. Versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O ponto aqui é disso que você está atrás? Então a cruz de Cristo é a sua resposta. Não é disso que você está atrás? Então o recado é esse: importa-vos nascer de novo. Como eu esperava, não consegui terminar tudo que eu queria. Então essa parte final, irmãos, fica para semana que vem. Mas quero encerrar com uma ilustração que eu gosto muito. Um pregador chamado George Whitefield, foi dito dele, ele foi um dos pregadores ingleses responsáveis pelos grandes avivamentos dos séculos 17 e 18 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Disse que ele pregou sobre esse texto aqui, importa-vos nascer de novo, mais de 3.000 vezes na sua vida. E um dia alguém perguntou para ele assim: por que você prega tanto que as pessoas têm que nascer de novo? A resposta dele foi assim: porque você tem que nascer de novo. Essa é a resposta, irmãos, que essa igreja, fundamentada na Escritura Sagrada, vai continuar te dando toda hora. Você precisa nascer de novo. Você precisa olhar para Cristo da mesma forma que se deveria olhar no passado para a serpente de bronze. Você precisa entender que as cobras que surgem não são simplesmente uma circunstância aleatória. Não são simplesmente obra do acaso, mas elas são resultados daqueles momentos em que Deus olha para você e vê você querendo caminhar para longe da água e do pão que Ele te dá no deserto. Por que nós resistimos à conversão, meus irmãos? Nós achamos as propostas de Deus pobres. Nós achamos o pão de Deus indigesto. Nós achamos a água de Deus sem graça. Mas aqui, porque obviamente se a gente tem não convertidos entre nós, é claro que eu preciso supor que nem todos vão concordar comigo. Então, para efeito de raciocínio, me permita agora conversar com você. Digamos que você não tenha aceito uma palavra daquilo que eu disse. Digamos que você tenha olhado para tudo que foi comentado aqui e tenha achado o maior de todos os absurdos. Digamos que você observou o que foi dito pela palavra de Deus e chegou à seguinte conclusão: isso deve servir para algumas pessoas, mas não para mim. Então agora, eu quero que você diga: o que é que você vai colocar no lugar da serpente de bronze?
e da cruz de Cristo. O que é que você vai colocar no pão do céu? Você está satisfeito vivendo assim? Me permita dizer uma coisa. Se o seu estilo de vida te satisfizesse, você não estaria aqui. Se a vida que você tem levado ultimamente fosse uma vida que te deixasse tinindo, você não passaria perto de uma igreja. O que é que você veio fazer aqui? Você veio simplesmente tirar sarro dos crentes? Você veio simplesmente dizer, que absurdo, olha o que essas pessoas estão ouvindo domingo após domingo? Ok. Então, se você tirar a serpente de bronze, se você tirar a cruz de Cristo, você vai pôr o que no lugar? Você vai pôr dinheiro? Você vai pôr prazeres carnais? Você vai pôr experiências? Então me permita perguntar, quanto de dinheiro você precisa para ser uma pessoa feliz e que não precisa de mais? Quantas experiências você tem que passar para que você efetivamente se considere feliz e não precise de novas? O que você tem que viver na sua vida? Para quantos lugares você precisa ir? Quais pontos do mundo você precisa conhecer para que você então diga, não preciso de mais nada nessa vida? Você já reparou que isso não chegou? Você já reparou que você pode ter crescido profissionalmente na sua vida, mas você não chegou num patamar e nunca vai chegar num patamar onde alguém te ofereça o dobro do que você já ganha e você diga, não, obrigado. O que é que você vai pôr no lugar da cruz de Cristo? Você vai pôr a sua teimosia. Sabe por que você ainda não se converteu? Porque você torce no seu coração para que todas essas coisas que nós falamos aqui sejam uma grande mentira. Você torce. Sabe por que eu digo que você torce? Porque você não tem como provar que não vai acontecer. Porque você não tem como provar que essas coisas são mentirosas. Você vai tentar fazer igualzinho uma outra serpente, lá no Jardim do Éden. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isso mesmo? Só que a fé que os cristãos têm é inabalável, porque ela é baseada nas coisas que o nosso Salvador disse. Você não tem certeza que essas coisas são verdadeiras, que você está vivendo a vida verdadeira, mesmo que ela seja distante dessa aqui. Então você está torcendo. Então deixa eu te dizer uma coisa. A sua torcida não vai dar certo. Você não vai vencer essa batalha. Você não vai ter o prazer de ver que o tempo vai passar indefinidamente e as pessoas não viram o Salvador que elas estão esperando, e você vai bater e vai esfregar suas mãos e falar, eu sabia, isso aí era toda uma história mentirosa. Você não vai ter esse prazer. Então a única coisa que te impede de ser alguém que confessa esses princípios é o seu próprio coração. Então sai disso, urgente, porque senão tem um lugar específico para você, que é justo e que é trevas, assim como você hoje tem vivido. Na semana que vem a gente retoma esse assunto. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.